Pessoal, a gente vai começar a trabalhar agora a parte de estratégia marítima, tá? Então, vai começar com o pensamento naval, né? E aí, uma coisa que é interessante a gente abordar é o seguinte, inicialmente, né? Que a gente não pode querer, assim, olhar tudo, tentar decorar tudo de uma vez só, porque senão fica uma tarefa hercúlea, né? Fica muito complicado, né? Então, acho que inicialmente a gente tem que começar a pensar, associar as coisas, tá? Então, vai ficar mais fácil a gente associar, na hora de pensar em estratégia marítima, com questões históricas, como já veio se propondo a fazer aqui, e com alguns outros conhecimentos que a gente viu, né? De geopolítica, tá certo? E de outras coisas que a gente pode estar se valendo aí também, enfim. Tá? Então, eu vou tentar ser o mais, digamos assim, enxuto possível, para a gente não ficar perdendo tempo com o bisuleu, tá? E realmente ir em cima do que é importante, tá certo? Então, começando aqui, a gente está, só para ser para referência de vocês, a gente está começando agora o item 5 da bibliografia, a estratégia marítima teórica, tá? Então, ele começa aqui com o pensamento naval contemporâneo, tá? Então, para começar a falar dessa toda essa estratégia marítima aqui, a gente tem que falar de Mahan, tá? E depois a gente vai fazer um paralelo, sempre antagonizando Mahan com a Johnny Cole, né? Que é a escola do Almirante Albi, tá? Então a gente vai bater uma com a outra, tá? E aí vai ficar um pouco mais fácil de a gente entender, tá bom? Então, o que acontece? Mahan, ele viveu de 1840 a 1914, tá? Então, temos que falar os anos para a gente se posicionar em termos de época na história, tá? Que é importante. Então, isso situa ele numa escola clássica, tá? De estratégia, e dentro daquela primeira extensão ali da estratégia, tá? Ali, paz e guerra, tá bom? O livro dele, né, A Influência do Poder Naval na História, no período 1660 a 1783, tá, que foi publicado em 1890, ele produziu gerou muito eco, né? Ele, embora seja um livro que trate basicamente da Marinha à Vela, numa época em que você já tinha propulsão a vapor, já tinha navios couraçados, já tinha navio a vapor, propulsão a hélice, canhões no seu eixo longitudinal do navio, né, aumento até do poder de fogo dos canhões, mas mesmo assim o livro ele se tornou um clássico, ganhou eco, porque o pano de fundo dele era fazer uma junção, né, que o Mahan foi muito bem sucedido nisso, de uma estratégia marítima com uma estratégia naval, tá legal? E para isso ele usou uma abordagem histórica, a parte de metodologias tá fora da bibliografia, tá? Mas eu vou de vez em quando dar uma excusa para facilitar a nossa vida, eu vou explicando para poder ficar. Mas o Mahan ele usou um método histórico, tá? Para justificar a base argumentativa dele, tá certo? E assim, esse método histórico ele busca elementos na história que vão tentar consubstanciar ali o que ele está colocando no livro e o que ele está dando de ideia, tá? Então, assim, na cabeça de Mahan, como é que funcionava, tá? Ele via tudo em termos de 3 princípios, tá? Então, assim, para a gente começar a pensar em Mahan, tem que ter isso na cabeça, tá? Ele via em cima de 3 princípios: ofensiva, a concentração e a economia de forças ou de meios, tá bom? Então, é sempre assim que ele vê as coisas. E Mahan, ele não via, ele via a concentração, no caso, ofensiva, como uma batalha decisiva. Tá? Mahan entendia que a esquadra, né, ela existia para que chegasse no momento crítico, que seria a batalha decisiva. Com isso, você destruiria o poder naval do adversário e garantiria o comando do mar, ou o domínio do mar. Tá certo? Tanto o comando do mar quanto o domínio do mar são expressões equivalentes.
Então, assim, que basicamente, assim, no resumão, é isso que é importante vocês terem em mente já de cara, tá certo? Como eu já tinha falado aqui, o Mahan ele sofreu uma influência de Jomini, tá? Então, a obra dele é uma obra de extensa nomenclatura, tá? E também é uma obra bem prolixa, é uma obra difícil de ler, chata de ler, tá? Mas, assim, algumas coisas que, como eu falei, né, ele teve muito êxito. Por exemplo, essa questão de falar do conceito geral, né, do poder-marismo, né, aquela coisa ele sendo o evangelista do poder-marismo, né, coisa do Sea Power, né, isso fez com que ele conseguisse, de fato, juntar gerações de marinheiros, tá, no mundo inteiro, tá, e influenciasse ali, diversas escolas, né, ao longo do mundo, tá bom? E aí, assim, o que acontece? Segundo o que o Kutuberri colocou aqui, o Mahan ele superou o Philip Colomb. Tá? Philip Colomb é um pensador contemporâneo de Mahan, só que ele é inglês. Tá? E ele também, o Colomb ele via também, segundo o raciocínio histórico, né, e também teorizou uma série de coisas. Inclusive, foi ele que teorizou a ideia da esquadra em potência. Tá legal? Do Fleeting Being, tá? Então, assim, em suma, a gente vê aí que houve uma evolução desse mahanianismo aí, tá? E aí, é óbvio que Mahan usou como referência alguma coisa, essa referência em termos históricos para ele, que é o que precisa com método histórico, foi a Inglaterra. A Inglaterra, na sua era vitoriana, né? Ela foi um grande império mundial, tá? Que se expandiu, né, pelo mundo inteiro, graças, na visão de Mahan, à sua marinha. Tá? A sua marinha, que era capaz, né, essa forte armada, que era capaz de proteger, né, a marinha mercante, você garantiria uma marinha mercante forte, protegida, e também bases estrategicamente posicionadas, onde você pudesse garantir que a produção fosse transportada e comercializada. Tá? E isso aí garantiria a riqueza da nação. Tá? Então, assim, em suma, é assim. E a própria história, o Mahan usou a história para justificar o pensamento dele. Né? Então, ele colocou, por exemplo, algumas batalhas que foram muito importantes na história, como, por exemplo, Salamina, quando a Liga Helênica ela se juntou, né, para combater o Império Persa, né, que estava avançando. Né, eles foram derrotados ali, né, em Salamina. A Batalha de Lepanto, né, da Santa Liga lá com o Império Otomano, que freou ali o avanço otomano para a Europa ali. Tá? Então, também uma batalha importante ali no século XVI. Tá? Ele também cita, né, como ele também coloca, né, como uma batalha decisiva, ele vai citando algumas outras, enfim, não vou ficar perdendo tempo com isso, mas ele vai citando uma série de batalhas que foram decisivas ali para poder justificar ali o pensamento dele. E aí, na França, você começa a ter, né, uma certa, digamos assim, aversão a esse pensamento, porque a França, ela via assim, a França é um império mais continental, né? Então, a França, ela entendia que ela não conseguiria bater, se ela fosse realmente querer avançar para bater de frente com o Império Britânico, dentro dessa ideia mahaniana que a gente está falando aqui, né? A França não ia conseguir, ia ser impossível, tá? E aí, então, começou a aparecer, né, uma ideia de combater, né, os navios de linha, navios de combate de linha, sem que para isso você tivesse navios de porte elevado, tá? Então, Théophile Albi, ele começou a teorizar o que viria a ser conhecido como John École, tá? E a John École é uma escola, digamos assim, menos dogmática, né? Então, a escola histórica de Mahan, que é chamada de Vieille École, que é a escola velha, né? Ela é uma escola muito dogmática, ela se prende a certos princípios e dogmas, e não dá para você sair dali, né? Se você quiser destruir a esquadra, tem que forçar a batalha decisiva, tá? E aí o Albi, ele viu que não tinha como bater com isso, e aí veio a ideia da John École,
inicialmente ali com navios menores, tá? Com cruzadores, não encouraçados, o emprego maciço de minas e torpedos, tá? E que aí depois, no futuro, ainda evoluiu-se ainda para o emprego ainda do avião e do submarino, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Mas, inicialmente, você tinha, então, a Johnny Cole, ela avançando segundo dois eixos, tá? Dois eixos. O primeiro eixo era a guerra costeira e o segundo eixo era a guerra de cruzadores, tá? Então, a guerra costeira era basicamente você utilizar torpedos para que com isso você impedisse aí que o partido mais forte empreendesse um bloqueio, tá certo? E a guerra de cruzadores, que era basicamente aquela ideia de você bater, né, por meio de guerra de curso, né, você bater o tráfego marítimo do oponente, tá? E aí com isso você conseguiria também dispersar a força, né, o grosso da força, e aí daí você conseguir destruir o inimigo por parte, tá? Destruir a força naval adversária por parte, tá? A gente viu, por exemplo, uma ideia mais ou menos parecida com isso aí, quando, por exemplo, o almirante Scheer, na Batalha da Jutlândia, ele tentou fazer isso ali com uma parte, né, da grande esquadra britânica, né? E aí do almirante Bilton, né? Só que aí depois ele acabou encontrando, e se safou por pouco, né? Ele acabou encontrando um grosso da esquadra do Jellicoe, né? Então, na verdade, a ideia inicial não era essa. A ideia inicial era bater uma parte da Great Fleet, né? Da grande esquadra britânica, tá? Então é bem dentro dessa ideia aí, tá? Então, dois eixos pode ser perguntado na prova, né? A Johnny Cole, né? Guerra costeira, guerra de cruzadores, tá bom? E aí, inclusive, isso foi levando, já em mais ou menos 1895, ao britânico a abandonar o bloqueio aproximado e partir para o bloqueio mais afastado, tá? Porque viu-se que o bloqueio aproximado estava fazendo com que os navios se tornassem alvos compensadores para as torpedeiras, né? Para os cruzadores inimigos, tá? Então, isso aí bem dentro da ideia da Johnny Cole, tá bom? E aí tem um detalhezinho que eu queria abrir aqui um parêntese, que é o seguinte: depois que Mahan começou a botar a ideia dele, e eu falei, né, da ideia do Almirante Albi, veio também alguns outros, né? Por exemplo, o Fred Jane, né, que inclusive depois é o que cria a questão da enciclopédia, né, do Jane Partnership, tá? Ele critica o Mahan aí, tá? Ele tem um livro de 1906 chamado Heresias do Poder Marítimo, tá? Então ele faz uma crítica bem contundente ali ao pensamento mahaniano, tá? E depois Colbert, ele também faz isso, né? Colbert, ele no livro dele Alguns Princípios de Estratégia Marítima, ele coloca, né, uma coisa que veio a influenciar bastante o Castex, né? Ele coloca que a batalha não é um fim em si mesma, tá? Que a batalha decisiva tem sido muito rara na história e que o domínio do mar não é nada além do que o controle das comunicações marítimas, tá? Daí a necessidade de sua proteção, tá? Isso aí, vê que são as ideias que estão bem alinhadas aí com essa questão mais relativista aí da Johnny Cole, tá? A Johnny Cole é mais relativista, é mais materialista. Ela tem ideia daquela questão da tecnologia, tá? Para tentar suplantar um partido menor, conseguir se bater um partido maior, tá certo? Então essa ideia é bem interessante, a gente vai ver depois que Castex trabalhou isso, tá? Esse pensamento colbertiano aqui, tá bom? Por isso que, inclusive, a gente vê, né, o Colbert, ele teve um pensamento influenciado, né, mais por Clausewitz, diferente, por exemplo, de Mahan, que foi jominiano, tá? E aí o Colbert, ele influenciou mais Castex. E aí, por conseguinte, a gente nota que o Castex, ele reverencia muito mais Clausewitz, tá? Então, esses pontos-chave são interessantes de ir pegando, tá? Desde já, porque aí, à medida que a gente for lidando aqui com a matéria, fica mais fácil da gente pensar, tá bom? E aí, essas duas escolas, elas ficaram ali em embate, tá certo? E a Primeira Guerra Mundial veio. Aí algumas coisas são interessantes de analisar, né? Por exemplo,
aquela ideia do comboio, ela estava em baixa, né, no mundo, né? Não se via a necessidade de ter comboio, né? Os navios, eles já, o navio, a questão da propulsão a vapor, a tecnologia, ela veio suplantar essa necessidade do comboio, na visão, por exemplo, do almirantado, né, inglês. Então, o maior poder naval do mundo pensava assim: não precisa ter comboio, eu não preciso ter comboiar nada, não preciso fazer proteção de comboio, porque, na verdade, eu tenho propulsão a vapor que faz com que o meu navio seja rápido. Eu tenho telégrafo que faz com que a minha comunicação seja também rápida. Eu tenho comunicações, ou seja, eu ficar gastando dinheiro e dividindo minha esquadra para poder fazer escolta de comboio é prejudicial. E aí a gente vai ver que na Primeira Guerra Mundial eles pagaram um preço alto por isso, porque e também tinha outra coisa, né? Existia um tratado, né? Se eu não estou enganado, é o Tratado de Londres, que fala que era crime, criminalizou, né? Tornou-se crime o afundamento irrestrito de navio mercante. Então, até pela questão do direito internacional mesmo, era proibido, tá? Essa questão do afundamento de mercantes. Tá? Então, só que eles não contavam com o quê? Que depois da Batalha da Jutlândia e o encerramento no porto, né, da frota de alto mar alemã, a Alemanha iria adotar, depois de negociações infrutíferas de armistício com a Entente, a guerra submarina restrita. Então, a guerra submarina restrita ela foi um ponto-chave e que ali naquele momento o tráfego marítimo, principalmente inglês, pagou um preço elevadíssimo, tá? Por essa ideia de que não precisava ter a proteção, né? A escolta de comboios, tá? E isso, inclusive, foi um dos motivos que fez com que os Estados Unidos entrassem também na guerra, tá? Além daquelas confusões todas lá que a gente viu aí também, né? Telegramas, e-mail, essas coisas todas aí, mas o fato a questão da guerra submarina irrestrita que fez com que, de fato, em 1917, os Estados Unidos entrassem na guerra. Tá? E bem no momento que a Rússia saía por causa da Revolução Russa. Tá? Então assim, é bom te analisar por essa perspectiva. Tá certo? Então, depois, a gente vai ver que no Entre Guerras há uma volta à ortodoxia, tá? Mesmo vendo essa agora o submarino entrando, né? Ele ainda era visto como uma arma dos fracos, tá? Então, ainda se negligenciava ali as potencialidades da Johnny Cole, tá? E aí, a gente vai ver que no Entre Guerras, essa volta à ortodoxia faz com que, de novo, na Segunda Guerra Mundial, os aliados paguem um elevado preço por isso, porque a Batalha do Atlântico ela leva, de fato, também uma guerra restrita submarina e, de novo, também uma das coisas, né, não é a única, porque, na verdade, a gente sabe que o americano entrou na guerra ali depois do ataque a Pearl Harbor, né, mas que também estava gerando um desgaste muito grande, né, essa inobservância ao direito internacional, né, essa coisa toda aí, fez com que os aliados pagassem um preço muito alto, tá? A inobservância do direito internacional do alemão, né? Mas que, de fato, os aliados pagassem um preço muito elevado, tá certo? Então, esses são raciocínios que é bom a gente ter. Para vocês terem uma ideia, o Dönitz, né, que era marido de guerra ainda na época, depois foi almirante, em 1939 ele escreve um livro, tá? Sobre a guerra de U-boats, que ali ele basicamente ele teoriza a tática de Matilhas, que é aquela tática onde basicamente você tem submarinos que fazem um ataque coordenado, sendo com comunicação, né, em massa e sendo controlados ali pelo governo central ali, né, e empreendem baixas homéricas ali no tráfego marítimo aliado, tá? Então isso foi colocado em 1939, ou seja, essa volta à ortodoxia, ela fez com que os aliados ficassem meio que cegos. Mas a sorte, se é que a gente pode dizer assim, é que dentro da própria Alemanha também havia algumas fricções internas ali, né? Tinha, por exemplo, aquela fricção do Göring lá,
com a força maior para a Luftwaffe, e aí o plano Z, que dava mais ênfase ali aos meios de superfície, construção de encoraçados, né? A gente viu ali a construção ali, né, de alguns encoraçados ali que depois vieram a ser afundados. Enfim, não houve uma preocupação se for o caso, construir mais submarinos. Isso aí aconteceu depois, já com a Batalha do Atlântico acontecendo. Se bobear, se a coisa tivesse sido antecipada, né, a gente talvez ia ver uma mudança enorme aí de como que se daria a guerra no Atlântico, tá? Então, isso aí eu estou conjecturando aqui, mas vale a pena essa reflexão, tá bom? De fato, o perigo submarino ele permaneceu subavaliado, né, durante ali o entre-guerras, chegando na Segunda Guerra Mundial. Aí, quando a gente chegou na Segunda Guerra Mundial, tudo que a gente viu, né, acabei comentando aqui, aí chegou depois da Segunda, houve o pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí, quando aconteceu o pós-Segunda Guerra Mundial, o cenário, né, como um todo, fez com que houvesse o chamado marranianismo evolutivo, né, onde algumas figuras se tornaram paradigmáticas, né? As duas principais, o Bernard Brodie e o Rosinski, tá? O Herbert Rosinski. Inclusive, o Bernard Brodie foi pioneiro em separar aquela questão de controle, né, de área marítima, de negação do uso do mar. Tá? Ele foi pioneiro nisso, por isso que é do marreanismo evolutivo. Né? Ele foi pioneiro, isso pode ser cobrado em prova. Enfim, a gente vê, de fato, aquela ideia de que só a batalha decisiva que ia dar certo, ou seja, aquela lição de que a tecnologia não resolvia tudo, né? A Genecole com a sua tecnologia não era suficiente, tá? A vitória, né, dos porta-aviões, né, e a aviação embarcada, tá? Então isso levou de fato ainda um reforço maior do raciocínio marraniano, tá? Então é bom de pensar por essa ideia aí. Acho que vocês falam um detalhe, mas que na Inglaterra existia também a Brick and Mortar School, que era uma corrente do pensamento da Johnny Cole dentro da Inglaterra, tá? Então é só esse detalhe para poder ficar claro que a Inglaterra não era só assim, via Cole, não. Tinha ali uma Brick and Mortar School ali dentro que também levava essa ideia aí, né? Da Johnny Cole para dentro da Inglaterra, tá bom? Só que aí a gente vê algumas coisas, né? O próprio Bernard Brodie, ele sai de cena e começa a se dedicar mais ao raciocínio da parte nuclear, né? A gente vê também aí o Almirante Rickover, né? Que é o Claus americano, né? Também pensando também mais como na parte nuclear, tá? Então, assim, no geral, a gente vê um certo desvanecimento que durou até 1970, os anos 70, na verdade, tá? Que aí a gente vai ver algumas novas avaliações do pensamento naval, tá? Então, aquela ideia que a gente tornou mais contemporânea, aquela ideia, né, da Johnny Cole e do marranianismo. Só que aí essa ambiguidade, né, ela adotou uma nova roupagem, digamos assim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas basicamente a gente vê uma visão mais ali francesa sobre ali a ideia do almirante Duval, tá? Marcel Duval. A gente vê uma ideia mais inglesa ali com Geoffrey Tew, uma ideia mais americana com o Edward Luttwak também, tá? Quando ele escreve o livro The Political Use of Sea Power, tá? Também é interessante. A gente também vê também o Eric Groove, tá? O Eric Groove também foi um grande pensador ali com o livro The Future of Sea Power, em 1990. Inclusive é dele que vem aquele modelo Groove, né? Que tem lá na DMN. A gente vê ali a variação, ali, o poder naval ali, ele ocupando as 3 esferas, né? Então, guerra naval, funções constabulares e operações benignas, né? Atividades benignas, tá? Então, implementado o uso da força, atividades benignas.
e guerra naval, tá? Então, a gente vê um renascimento aí do pensamento, já sob uma roupagem nova, assim, bem mais nova, e onde você pega algumas ideias que foram ali pensadas pelo Eugênio Colli, mais algumas ideias mahanianas, tá bom? Enfim, essa dicotomia, tá? Da Johnny Colli e da Vieira Colli, ou seja, meio que Mahan com a Johnny Colli, e depois também o mahanianismo evolutivo, né? Isso pode ser trabalhado na prova, tá? Então, ter noção das diferenças, né? Uma é dogmática, uma outra é relativista, uma outra é mais materialista, porque está mais raciocinando ali com o emprego da tecnologia, o outro enfatiza mais a batalha decisiva, tá? Uma tem uma projeção, né? A Vieira Colli é uma projeção mais ofensiva, enquanto a outra ela adota uma atitude maior, assim, esquiva da batalha decisiva, né? Então ela busca conflitos de menor intensidade. Não é que ela é defensiva, mas ela busca conflitos de menor intensidade, tá? Ela busca atacar as linhas de comunicação marítima, tá? Então é mais ou menos por aí. E é engraçado, a gente vai ver que depois está em Castex, e a gente nota assim, claramente assim, que, embora você veja a evolução, no início ele é bem mahaniano e depois ele passa a meio que abandonar um pouco isso, ele evolui para cima dele ao longo do tratado dele, você vê que em diversos momentos você vê a teoria marítima ali sendo, digamos assim, salpicada de ideias que ora é da Johnny Colli e ora é mahaniana, tá? Então, e no final das contas isso meio que mistura para você criar uma coisa melhor, né? Bem naquela coisa que eu expliquei do raciocínio da dialética, né? Tese, antítese e síntese, tá bom? Bom, eu queria só falar uma coisa rápida, tá bem daqui dentro meio do item 5, que é com relação à epistemologia da estratégia marítima teórica, tá? Como é que funciona aqui? Isso aqui é uma coisa que pode ser cobrada em prova. Basicamente falar sobre as características em si, né, da estratégia marítima teórica, tá? Quando eu falo de epistemologia, eu falo de estudo do conhecimento, tá? Então eu vou dar uma olhada como é que se dá ali o estudo do conhecimento sobre determinado assunto, tá? E aí a gente observa, e ainda mais se a gente comparar com a estratégia terrestre, que aí essa comparação fica bem flagrante mesmo, tá? Que a estratégia marítima, ela tem 3 características que são muito marcantes, tá? A primeira delas é a própria escassez epistemológica, tá? A escassez de conhecimento, tá certo? A outra é a sua fragilidade de fato epistemológica, tá? E a terceira é o retardo, tá? Em termos de prática e a teorização, tá? Então, escassez, fragilidade, retardo, tá? Essas 3 coisas, tá? São características marcantes da teoria marítima, tá? A escassez é porque basicamente você tem pouca coisa escrita, né? Você tem poucos tratados, pouca coisa escrita sobre teoria marítima. Comparando com a importância e com o que tem da terrestre, por exemplo, a gente tem muito pouca coisa de teoria marítima, tá? A fragilidade, ela decorre do fato de que você não tem uma evolução ali para, de fato, colocar à prova, né, o pensamento, né? Então, assim, a própria moldura temporal, combinada com a fragilidade, com a escassez, né, gera essa fragilidade, tá? Então, no todo, né, você tem uma fragilidade em termos de conhecimento muito grande, porque você não tem por onde muito sair, tá? Ele bota como exemplo aqui o Colbert, né, que ainda tentou dar uma abordagem mais filosófica, né, para a teoria marítima, mas ele foi meio que, digamos assim, isolado, tá? E depois a questão do retardo, né? Como é que funciona a questão do retardo? A gente vê que o homem ele se liga ao mar há milênios, tá? A gente vê os movimentos, né, dos indonésios, né, a evolução para a Austrália, como é que foi depois na América, a conquista de Madagascar, né? Isso ali naquele livro do Yuval Noah Harari,
a gente vê como é que o homem evoluiu, né, se espalhando ao longo do mundo. E aí, coisa de milhares de anos atrás, o homem já estava sobre o mar, né? Mas a gente vê que, ao contrário disso, a parte do raciocínio teórico sobre o mar, ela começou a vir muito tarde. Ela veio de 300 anos para cá, começou a colocar coisa no papel sobre isso. Tá? Então, também é interessante analisar sobre essa perspectiva. Tá? Então, assim, na prática, ele coloca, por exemplo, que o próprio Poirier, né, ele coloca que a estratégia terrestre, ela teve um segmento que dá mais robustez para ela. Por exemplo, ele bota aqui como a teoria fundadora é a do Guibert, né? Depois a prática criadora, né? Então, teoria fundadora, Guibert. Depois a prática criadora, Napoleão. Depois a crítica veio com Clausewitz, tá? Só que aí ele fala, né, o Poirier fala que isso não pode ser transferido para o mar. Tá? No mar você não tem essa teoria fundadora, a prática criadora e depois a teoria crítica. Ele fala, por exemplo, que não existe uma teoria crítica para a teoria marítima. Tá? Então, é bom a gente analisar sobre essa ideia aí. Tá bom? Bom, e agora a gente vai passar a tratar, já no item 6, sobre a estratégia marítima clássica. Né? Então, a estratégia marítima clássica, a gente tem alguns detalhes aí. A gente tem, na estratégia marítima clássica, duas dimensões. Tá? A gente tem a dimensão militar e a dimensão econômica. Tá? A dimensão militar, ela está, digamos assim, associada com a coisa daquela questão que o Castex chamou de forças organizadas, aquelas aquele emprego das forças organizadas, as esquadras, tá? Já a dimensão econômica, ela está ligada com aquela coisa de guerra de comunicação, tá? Com as linhas de comunicação. A gente vai ver que o mar, ele é um teatro específico, tá? É um vetor específico, tá? Então, ele também tem essa dualidade. E aí, isso vai, desde já a gente vai trabalhar muito isso, né? Essa dualidade do poder marítimo, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele é instrumento marítimo, né? Mas ele também tem um instrumento de forças conjuntas, né? Ele também trabalha com as forças organizadas, é uma área mais militarizada, ou seja, essa dualidade do poder maríttimo e também a dualidade do mar, né? Aquela coisa que a gente viu lá em política naval, por exemplo, né? Que o mar ele é fonte de sobrevivência e prosperidade, então é a mesma coisa. Então, o tempo todo isso é muito bem trabalhado, tá? Então, né, para a gente estudar a estratégia marítima clássica, a gente tem que analisar em segundo ideias militares e ideias econômicas, tá certo? Então, vamos lá. Pensar primeiro na parte militar, tá? Primeiro, batalha. Então, a primeira coisa é que a gente pensar o seguinte: as esquadras estão no mar, as forças organizadas estão no mar porque elas estão prontas para uma batalha, elas estão prontas para o combate, tá certo? Onde está aquela ideia da prontidão, tá? Então, assim, na prática, como é que funciona? Mahan, ele via que os meios existentes, eles estão ali para, de fato, serem concentrados numa operação ofensiva para adquirir dali o comando do mar, o domínio do mar, tá bom? Aí veio já os neoclássicos, né? Castex, ele fez uma crítica a isso, né? E aí ele fez essa crítica meio que baseada no pensamento de Colbert, tá? Então o Castex, e isso aí o Couto Begarry coloca em xeque essas duas visões, tá? O Castex ele fez uma demonstração em 3 tempos. Isso pode ser perguntado em prova, como é que foi. Conceitue a demonstração em 3 tempos de Castex sobre a batalha. Tá? E aí ele fez uma demonstração em 3 tempos para mostrar que algumas coisas relacionadas à batalha. Tá? E com isso ele se afasta um pouquinho de Mahan. Tá bom? Como é que é essa demonstração em 3 tempos? Tá? Antes disso, deixa eu falar mais uma vez de Cobras, tá? Só para ficar claro para vocês essa semelhança, tá? O Cobras, ele falava o quê? Né? Em alguns princípios sobre o poder marítimo. Ele fala que a batalha não é um fim nela mesma, as batalhas decisivas têm sido raras na história e o domínio no mar não é nada além do que o controle das comunicações marítimas. Então, batalha não é um fim nela mesma, as batalhas têm sido raras e o domínio do mar nada mais é do que o controle das linhas de comunicação marítimas. Tá?
Muito bem. A gente via claramente aí que o Colbert ele tinha uma visão de interdependência entre o mar e a terra, diferente do Mahan, que via como o mar como um fim nele mesmo. Tá? O Castex ele trouxe essa ideia, né, de Colbert para poder fazer a demonstração em 3 tempos dele. Tá? Então, o que acontece na demonstração em 3 tempos dele? No primeiro, as missões da força organizada, ou seja, da esquadra, tá? Não podem se resumir unicamente à busca da batalha. Tá? Então, primeira coisa, eu não tenho que fazer com que as missões da minha esquadra, da minha força organizada, sejam voltadas exclusivamente para buscar a batalha. Tá certo? Outra coisa que o Castex fala é que nem sempre é necessário provocar a batalha. Tá? Por exemplo, lembrar da história de Castex. Né? Castex ele fala, ele foi comandante de um NAPO, o NAPO Altair, e durante a Primeira Guerra Mundial ele viu a ineficácia daquela estratégia mais direta ali, né? De você fazer a caça de perseguição, né? Ele via que isso era meio que inócuo, porque o oceano é muito grande e você gastava muito tempo e dinheiro para você poder empreender ali uma caça, tá? E aí ele era favorável da chamada caça de emboscada, né? Então você pré-posicionava ali as suas forças em áreas onde você teoricamente saberia onde são pontos de passagem, dali você engajaria a força organizada inimiga, tá? Então, assim, ele coloca que nem sempre a batalha é necessária, tá? Então, essa é a demonstração dele, tá? A gente vê, por exemplo, aí alguns casos clássicos aí, foi o que eu falei do Shir, né, na Batalha da Jutilândia, tá? Enfim, tem diversas outras aí ao longo da história, tá legal? E depois, por último, né, a batalha nem sempre produz um fim nela mesma. Tá? Ele dá como exemplo, por exemplo, o Almirante Herbert. Tá? No final ali da Batalha dos Beveziers, por exemplo, que ele encerrou ali ele venceu, né? Mas só que de fato não adiantou de nada. Depois isso não resolveu o problema. Tá? Então, assim, o que acontece? O Castex, ele, com essa demonstração em 3 tempos sobre a batalha, ele, de fato, ele se afasta mais desse pensamento marraniano, ou seja, ao longo dos tomos dele, né, dos diversos tomos do tratado dele, de teorias estratégicas, a gente vê que no início ele é mais marraniano, só que ao longo do tempo ele foi se afastando disso, tá? Então, novamente, né, a demonstração em 3 tempos. As forças organizadas não tem que se resumir, né, à busca da batalha. Nem sempre a batalha ela é necessária e nem sempre ela produz resultados, tá? Que sejam decisivos, obviamente. Tá bom? Então, essa aí é a demonstração em 3 tempos de Castex. Isso pode ser cobrado, tá? Mas, de fato, o Castex ele não invalida a batalha decisiva. Tá? Ele não invalida. O que acontece é que existem algumas pré-condições que são citadas aqui, inclusive por Couto-Begarry, para você, de fato, indicar, né, e entender que pode existir a batalha decisiva. Tá? Então, a primeira coisa é um adversário mais fraco que, de fato, aceite a batalha. Tá? Ou que seja forçado a isso de alguma forma. Tá? Nem sempre ele vai aceitar a batalha por ser mais fraco, mas ele pode ser forçado a ir para uma batalha. Tá? A outra são perdas suficientes, né, suficientemente importantes, né, para que o vencido seja de maneira duradoura colocado fora de combate. Tá? Essa condição só é realmente obtida na época contemporânea, uma vez que a construção de grandes navios exige muitos anos. Tá? Ele fala que no passado era mais fácil, porque os navios eram construídos mais rápido. Né? Hoje em dia, dentro do ciclo de vida, né, o projeto e a concepção de um meio naval leva em torno de 10 anos. Tá? Então, essa questão de perda suficiente, né, importante para colocar o vencido fora de combate, é uma coisa mais contemporânea. Tá? A exploração rápida e inteligente da vitória. Tá? Então, ele coloca aqui algumas coisas, como operação combinada, destruição. Tá?
e a ausência também de estratégias alternativas que podem ser levadas a cabo ali pelo partido oponente, tá? Principalmente com relação a ofensivas limitadas, a esquadra em potência, tá? Então, assim, também não ter a oportunidade de ter uma estratégia alternativa, tá certo? Então, essas são o que de fato faz com que eu tenha a batalha decisiva, tá? Ele coloca aí, por exemplo, isso aí no momento histórico aí pela batalha de Tsushima, que foi uma batalha decisiva, né, na guerra russo-japonesa, tá bom? Então, assim, por que elas são raras? Por que batalhas decisivas são raras na história? Porque dificilmente você consegue juntar tudo isso, tá? Você tem um adversário mais fraco que que aceite ou seja forçado a lutar, que você coloque, de fato, meios fora de combate durante muito tempo, tá? Que o inimigo não tenha métodos alternativos, estratégias alternativas, tá? E que, de fato, você tenha condições de fazer uma exploração rápida da vitória, tá certo? Bom, então com isso a gente matou a batalha. Agora vamos estar dentro na estratégia militar clássica, dentro das formas militares, tá? Então, outra forma militar é o quê? Bloqueio, tá? Então, o bloqueio, né, é basicamente o quê? É você impedir, né, alguém de sair para você provocar, de fato, a batalha decisiva, tá certo? Ou você também bloquear com mais ou menos uma certa rigidez, de maneira que ele não possa se evadir antes de ser imediatamente localizado e seguido. Tá? Então, essas são ideias de bloqueio como forma militar. Tá? Então, aqui, repare que não é o bloqueio comercial, tá certo? Esse bloqueio aqui, ele é um bloqueio basicamente dirigido para a força organizada do oponente, tá? Do outro, né? Do próprio com o outro, tá bom? E aí existe aquelas duas situações, né? Bloqueio aberto e bloqueio fechado, e aí o bloqueio fechado meio que foi abolido ali por causa daquelas ameaças que você teve depois da Gianecólia, né? Mina, torpedo, depois o submarino, o avião, tá? E aí, de fato, começou a ser adotado aí o bloqueio aberto, tá bom? Então, essa é uma outra forma também de método militar, tá? Um outro método militar são as chamadas ofensivas de pequeno vulto, tá bom? A ofensiva de pequeno vulto, ela, digamos assim, já é um método já usado pelo mais fraco, tá? O mais forte, ele usa o quê? Usa a batalha e usa o bloqueio, tá certo? Enquanto que o partido mais fraco, ele usa outras 3 formas militares. A primeira é a ofensiva de pequeno vulto, tá? Essa ofensiva de pequeno vulto, ela está mais voltada àquela ideia, né, de que eu tenho que escapar da natividade, tá? Eu não posso ficar parado, tá bom? Então, com isso, eu tenho que montar operações que elas não vão me trazer resultados decisivos diretamente, né? Mas elas vão permitir a minha capacidade combatente e, ao mesmo tempo, eu vou fustigar o meu oponente, tá? Por exemplo, a ideia que deveria ter sido levada a cabo ali pelo Almirante Chile na Batalha da Jutilândia, tá legal? Então, você tem essa questão ofensiva de pequeno vulto, beleza? A gente tem, por exemplo, dá para traçar um paralelo, tá? Com relação a isso aqui, daquela ideia daqueles 2 eixos da Gianecólia, lembra? A guerra costeira e a guerra dos cruzadores. Então, essa ofensiva de pequeno vulto seria a guerra de cruzadores, tá? Seria aquela coisa ali onde você pudesse fazer alguma coisa ali para dividir a esquadra, fustigar, tá? Aí você já tem a guerra costeira, tá? A guerra costeira é aquela guerra de águas marrons, né? Inclusive, em termos históricos, é onde mais aconteceu batalhas navais, né? Foram batalhas mais próximas da costa, né? A gente vê, inclusive, atualmente, só abrir um parênteses aqui, a gente vê atualmente um movimento, né, nos Estados Unidos para se voltar mais para essa ideia de projeção, né? Estratégia de projeção, usando o conceito de guerra costeira, né? Tem uns documentos que são muito interessantes, né? O From the Sea, tem o outro Forward from the Sea, tá? Que tem bem essa ideia mesmo de trazer o americano, né? A US Navy ali mais para águas marrons, tá? Então é uma volta às origens, digamos assim, né? E uma outra coisa que é também interessante nesse caso aí é a gente avaliar o seguinte,
que a guerra costeira, e isso é levado em consideração, por exemplo, o Castex demais ali, quando ele fala, por exemplo, de geografia horizontal, é que o fato de você ter uma população mundial muito ligada à costa, né? A produção de diversos países está associada à costa, a quantidade de riquezas que estão no mar bem próximo à costa, na ZEE dos países, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida aí, tá? Mas voltando, só para a gente parar de viajar na maionese, bom, outro método dos mais fracos, né, além da ofensiva de pequeno vulto, é a guerra costeira, tá? Então, isso aí, segundo aí, o Tobegarry também pode ser utilizado, tá bem dentro daquela ideia do Almirante Albe, tá? E aí a ideia, nesse caso, é, por exemplo, se afastar um bloqueio aproximado, tá? Era, por exemplo, o que os confederados queriam fazer com relação ao bloqueio lá do Plano Anaconda, lá com os unionistas, né? Então, eles prendiam guerra costeira, de forma que com isso eles pudessem furar o bloqueio que foi colocado ali pelos unionistas, tá? Dentro lá daquela ideia lá de Hampton Roads, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá bom? Depois, por último, você tem a esquadripotência, tá? Então, a esquadripotência, a gente viu aí, como eu falei, né, em 1690, foi feito pelo Almirante Herbert, tá? Para justificar, né, a sua derrota lá em Beaubassin, né? E só que de fato só foi teorizado mesmo no século XIX por Philip Colomb, tá? E assim, isso despertou uma série de questões, né? Essa parte de esquadripotência, muitos, principalmente os marranianos, né, se tornaram fiéis, ali, combatiam demais isso, né? Não, entendiam que a esquadripotência era uma tática do covarde, né? Do partido fraco que não queria se expor, né? Por exemplo, Castex tinha uma visão diferente. Castex ele não condenava diretamente a esquadripotência, desde que ela estivesse revestida de uma postura ativa, tá? Se a esquadripotência tivesse associada a uma postura mais passiva, aí o Castex condenava. Mas se tivesse uma postura mais ativa, não. Ele entendia que era uma postura válida, tá bom? Então, resumindo, né? Estratégia marítima clássica, você tem militares e econômicos. Então, no militar, você tem batalha, bloqueio, partido mais forte. Guerra costeira, esquadripotência e ofensivas de pequeno vulto, tá? O partido mais fraco. Tá joia? Agora vamos falar da dimensão, então tratamos aqui tudo da dimensão militar. Agora vamos tratar aqui da dimensão econômica, tá bom? Então, quando eu falo de dimensão econômica, eu estou falando de linha de comunicação marítima, tá? É o que depois o Castex se preocupou demais quando ele falou que o domínio no mar nada mais é do que o controle da linha de comunicação essenciais de superfície. A gente vai ver que hoje, né, o Lage Verdun, ele fala isso lá na frente, a gente vai falar sobre isso, não é o suficiente, porque a gente precisa ter o controle essencial, né, tanto da superfície, quanto abaixo, quanto acima da superfície, quanto também das riquezas do mar também, tá? Então, mas não vamos antecipar, não. Então, vamos lá. Falando da parte clássica aqui, dimensão econômica, tá? Então, eu estou falando aqui de dimensão econômica e quero que vocês entendam o quê? É comunicação, é guerra de comunicações, tá bom? E aí, existe algumas coisas aí bem interessantes. Bom, a primeira é o chamado curso clássico, tá? O curso clássico é aquele ligado ali ao desgaste, tá? É aquele onde você não quer aniquilar ali a força organizada oponente, tá? Você quer, de fato, bater por partes, tá? E aí, com isso, você ganhar ali, de forma acumulativa ali, você derrotar o oponente, tá? Aí, algumas coisas aí tem que lembrar, ele coloca, né, são os efeitos dos do curso, né? Ele bota a potência dominante é obrigada a realizar um enorme esforço defensivo, em razão da inferioridade da ação defensiva no mar, tá? Aquela coisa, o mar não tem fronte, tá? O mar não tem acidentes capitais, tá? Meio de você se defender, tá bom? E aí vem a necessidade de você organizar o tráfego em comboios, tá? Isso leva a retardo, aumenta custo, né? Porque você, por exemplo,
não é só o custo de seguro, você aumenta o custo porque você tem que botar mais meios ali junto, ali, tá? E aí ele faz uma consideração interessante, ele bota que a guerra de corso é frequentemente considerada como ofensiva, que são dos ataques de corsários, mas isso é verdade no ponto de vista tático, tá? No plano estratégico, ela é mais de essência defensiva, então é bom de analisar, né, o corso clássico, né, ele é, em termos estratégicos, mais defensivo, ele vai ser ofensivo mais em termos táticos, tá bom? E aí, a defesa do tráfego, né? A gente vai ver que a gente passou por aquele momento que eu expliquei, né, ali, pré-Primeira Guerra Mundial, onde a questão da defesa do tráfego, né, foi meio colocada de lado por uma série de questões, né? Acordos internacionais, avanços tecnológicos, tá? A questão, né, por exemplo, da propulsão a vapor, do telégrafo, né? Então, isso aí depois fez com que muitos tornassem incrédulos da necessidade da escolta, né, dos comboios. Mas aí a história se carregou de mostrar que isso seria uma opção ruim, tá certo? E aí, o que acontece? Diferentemente da antiguidade, você vê que hoje, né, existe, né, hoje que eu digo ali, nas guerras mundiais já foi visto bastante, né, a necessidade de você, de fato, proteger, né, o tráfego, tá? E aí ele faz um comentário, né, em relação a isso, né, com relação às transformações na guerra contemporânea, tá? Então, assim, na prática, onde você vai ter maior aplicabilidade disso é com o advento do submarino. Tá? Então, o submarino ele trouxe essa questão, como eu falei, inicialmente ele era visto como arma do fraco, né? Mas depois disso a gente vai ver que as coisas começam a mudar de figura, tá certo? E aí depois ele coloca, né, como a relação à natureza da guerra submarina, né? Ele traz, né, essa questão, por quê? A gente vai falar isso lá na frente quando for falar do livro do Lars Vedan. A globalização, né, o avanço, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver cada vez mais um avanço ali de utilização do mar, tá? Cada vez mais o mar vem se transformando ali num meio, né, de prosperidade e sobrevivência das nações, né? E isso vem levando a um processo de maritimização, de infraestruturação do mar e de sedentarização do homem no mar, tá? Então, assim, o homem não está permanecendo no mar só enquanto ele está na travessia com os navios, ele está permanecendo no mar em infraestruturas, tá? Instaladas, tá? Certinho, tá? E aí a gente vai ver que, de fato, essa questão da dimensão econômica, ela vai adotando uma nova cara, né? E isso foi bem colocado, né? Inclusive, por alguns autores, né? O próprio Bernard Brod, ele coloca isso quando ele foi pioneiro, como eu falei, naquela divisão, né, do domínio do mar tradicional e a negação do uso do mar, né? Ele traz isso, né? Ele, por exemplo, o Couto-Berger, ele coloca que havia uma incredulidade, né, daquela questão da impossibilidade de uma guerra submarina decisiva, tá? Mas que aí, de fato, a gente viu, por exemplo, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que os submarinos quase decidiram a guerra, né? Aquela coisa do Rudo Tactique, né? Da esquadra das matilhas, né? Do Donice, né? Fizeram lenha ali no tráfego marítimo aliado, enfim, ver como é que é importante, né? Então, a gente tem primeiro, com relação à dimensão econômica, toda essa discussão, né, que eu falei aqui, né? Acho que eu disse aqui tudo que pode ser cobrado sobre essa questão, a parte econômica, linha de comunicação marítima relacionada ao curso, tanto na época clássica quanto na época contemporânea, tá? A gente vai voltar a esse assunto também quando for falar disso lá com o Lars Vedan. Agora a gente também tem o bloqueio comercial. Repara que a gente falou do bloqueio lá em caráter mais militar, lembra? Agora não, agora a gente está falando já de uma ideia mais comercial, tá? Basicamente assim, é meio que um bloqueio, né, da atividade econômica que completa o bloqueio da força organizada, tá? É mais ou menos assim que a gente tem que raciocinar, tá? O bloqueio da força organizada se ampara na concentração da esquadra e faça a saída da frota adversária. O tráfego comercial é, ao contrário, distribuído por múltiplos portos, cuja vigilância simultânea é difícil, se não é impossível, que permite o mais fraco
forçar exitosamente a passagem para um bloqueio, tá? Então, é mais ou menos assim, o bloqueio militar, você está mais focado aí num ponto só, você quer forçar com que, por exemplo, a força organizada, o oponente, ela saia para você provocar uma batalha decisiva, tá? Ou coisa do tipo. Enquanto isso, a esquadra, o partido mais fraco, né? Ele sai para tentar ver se consegue bater o inimigo mais forte por partes, tá certo? Já no comercial, não. No comercial, você faz uma coisa em vários portos, né? Você faz uma coisa, digamos assim, para tentar asfixiar ali diversos portos de maneira mais dispersa, tá bom? E aí, o que acontece? Ele bota aqui a bipolaridade da estratégia marítima, né? Uma vez que a guerra de comunicações contemporânea não é o simples prolongamento da guerra de curso tradicional, tá? Aquela coisa que a gente estava falando lá da guerra de curso tradicional para a guerra de curso agora contemporânea, tá? Essa guerra de comunicações atual é como se fosse a guerra de curso contemporânea, tá? É meio que um paralelo, tá bom? Não há lugar para considerá-la como um gênero secundário que poderia prosperar somente à sombra da guerra da força organizada. Ela pode se desenvolver independentemente dessa última e buscar resultados decisivos. O que, na verdade, o Couto-Berger está falando aqui é o seguinte, a gente não pode raciocinar, embora seja possível isso, a gente não pode raciocinar como a existência de um bloqueio comercial ser condicionado também a um bloqueio militar, tá? Às vezes pode acontecer de a gente estar trabalhando só com bloqueio comercial, tá? Em termos de guerra de comunicações, já numa época contemporânea, tá bom? Então, assim, é aí que traz essa ideia, né? O verdadeiro domínio dos mares será obtido somente após o cumprimento dessa dupla exigência, ofensiva em primeira instância e defensiva numa segunda, tá? A união dessas duas formas de guerra se situa sobre outro plano. O sucesso na guerra entre forças organizadas permite realizar o bloqueio comercial, que se constitui a forma ofensiva da guerra de comunicações. Mas a forma defensiva desta última é, doravante, quase totalmente independente do desenrolar da primeira. Ou seja, teoricamente, você pode desenrolar de maneira totalmente diferente, né, uma coisa e outra, tá certo? Sendo que, no final das contas, você está buscando, né, impactar a economia do partido oponente, tá certo? Então, é basicamente assim que funciona. Então, voltando, né, dimensão econômica, a gente tem naquela discussão, né, da estratégia marítima clássica, né, a gente tem a dimensão militar e a dimensão econômica, tá? Então, fazer um resumão aqui. Então, estratégia marítima clássica, dimensão militar, a gente tem batalha, bloqueio, solução dos mais fortes. A gente tem guerra costeira, ofensiva de pequeno vulto, esquadra em potência. Ali a solução ali para o partido mais fraco. Aí depois a gente tem a dimensão econômica. A gente faz uma divisão ali, curso clássico e o curso contemporâneo, que é aquela guerra de comunicações contemporânea, tá? Então, e aí a questão do bloqueio comercial, né? Aquela coisa de fato de você poder empreender ali uma coisa ofensiva ou defensiva, dependendo do caso, tá legal? Que são independentes entre si, tá bom? Então, no final, né, ele faz aquela ideia, né, da diferença entre sea control e sea denial, né, que um é o controle do mar e o outro que é a negação do uso do mar, né, que foi ali teorizado por Bernard Broglie e que a gente vê aqui, de fato, bem representado aqui quando a gente está lidando com a dimensão econômica, né? Então, quando você está lidando com linha de comunicação marítima, você está mais preocupado ali com exercer o controle, né, daquela linha de comunicação marítima, ou seja, está ligando com o sea control, tá? E ao mesmo tempo, você quer impedir que outros façam isso, ou seja, você faz o sea denial, ou seja, você faz a negação do uso do mar. Ou seja, existe de fato uma diferenciação bem clara aí que vai te proporcionar o controle do mar, que na visão de Castex é precário e revogável, ou seja, ele é efêmero, tá? Você não tem como você exercer permanentemente ele, tá? Em virtude de uma série de coisas, principalmente relacionadas aí à imensidão, à vastidão aí do mar, tá certo? Então, com isso a gente encerra mais esse vídeo. No próximo, a gente vai lidar aí com a estratégia marítima contemporânea.